Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Meus amados irmãos e irmãs, celebramos neste domingo o terceiro domingo do tempo comum, onde vislumbramos o início da vida pública de Jesus. Após ter recebido o batismo das mãos de São João Batista e ter passado um tempo de oração, de penitência no deserto durante 40 dias, 40 noites, Jesus, como narra o Evangelho, volta para a região da Galileia, desta vez não para Nazaré, onde havia crescido, mas para uma outra cidade chamada Cafarnaum. Jesus passa a habitar em Cafarnaum, que é na região de Zabulon, Neftali, como diz a primeira leitura, para aquela região brilhou uma grande luz, porque de fato aquelas pessoas receberam a graça da presença mais contínua de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram testemunhas dos muitos milagres. Eles ouviram da sua boca as palavras de salvação. Esta luz a qual se refere a primeira leitura não é outra do que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que prega Jesus? E o que ele vai dizer àquelas pessoas? Ele vai chamá-las à conversão. A primeira pregação de nosso Senhor Jesus Cristo é esta: convertei-vos, crede no Evangelho. Ou como diz o Evangelho de hoje, convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. No início da vida pública de Jesus, São Marcos coloca este detalhe que diz: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, fazei penitência, crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Nós iremos ter que, mais cedo ou mais tarde, enfrentar o juízo de Deus. O que se trata, a pregação de hoje, o que se trata é a respeito da nossa salvação. É este chamamento que Cristo nos faz a uma mudança de vida. Conversão significa isto: mudança de vida, mudança de comportamento, mudança de mentalidade. E como o mundo hoje necessita desta pregação? Como o mundo hoje necessita dessa pregação? Um mundo que se paganizou, um mundo no qual a palavra de Deus é tratada com uma indiferença monumental. Um mundo no qual o paganismo reina, como o próprio Cristo disse, que o demônio é o príncipe deste mundo. Um mundo no qual mesmo os cristãos, aqueles que são seguidores de Nosso Senhor, que deveriam sê-lo ao menos, mergulharam em uma profunda apostasia, ou seja, na perca da sua fé. Mesmo para grande parte dos cristãos, a palavra de Cristo não tem efeito, não encontra acolhida no coração, não tem entrada, porque se encheram de uma mentalidade e de doutrinas contrárias à pregação do Evangelho de Nosso Senhor. A pregação a respeito da conversão, ela é absolutamente necessária. Convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino dos céus está próximo. Meus amados irmãos, como hoje nós temos a necessidade de refletirmos sobre as nossas atitudes. Se os cristãos dos nossos dias fizerem um sincero exame de consciência, confrontando a sua vida com o Evangelho, com as cartas de São Paulo, eles seguramente se escandalizariam com a discrepância que existe entre a pregação do que Jesus fez e a vivência que se constata no dia a dia da maior parte das pessoas. E aqui não estou falando de fraquezas, não estou falando aqui simplesmente de fraquezas das quais todos nós somos cheios e as quais nós possuímos. Não digo disso. Eu estou falando de uma mentalidade, eu estou falando de um comportamento que é alheio, contrário à pregação do Evangelho de Nosso Senhor. Sobre estas coisas é que Cristo está dizendo. É a respeito disto que ele está se referindo, e o chamamento dele é justamente para a mudança de mentalidade e de comportamentos. Nós temos a necessidade hoje, mais do que em outros tempos, temos a necessidade, de fato, de levar a sério o Evangelho e a Palavra de Deus. Nós temos a necessidade de acolher esta luz a qual se refere a Palavra do Senhor nos dias de hoje.
Esta luz que brilhou em Neftali, em Zabulon, que são as regiões, os recônditos do nosso coração, é a nossa sociedade, são as nossas famílias e a nossa própria igreja. Nós precisamos escolher a luz da verdade de Cristo, a fim de que nós possamos nos salvar. Se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de vida, não buscarmos de fato com sinceridade esta adequação daquilo que buscamos ao projeto de Deus, nós não poderemos entrar no reino dos céus. O reino dos céus vai dizer Jesus em outro lugar, é para os violentos. Violentos não para com as pessoas, mas para consigo mesmos. Violentos significa, portanto, aqueles que lutam para fazer a vontade de Deus, aqueles que se esforçam para colocar em prática o Evangelho. Daí ele disse, fazei penitência, ou seja, também são sacrifícios, também são renúncias, também são mortificações, também é todo o conjunto dos esforços que nós realizamos para nos manter na fidelidade ao Evangelho de Deus. Grande mal de hoje, como denunciava o Papa Bento XVI, pouco antes de ser eleito Papa, é esta ditadura do relativismo, que faz com que as pessoas creiam que podem viver de qualquer forma, que qualquer forma de viver é válida. E mesmo os cristãos acharem que se pode seguir a sua consciência mal formada, a sua consciência deteriorada por este mundo paganizado, e assim alcançarão, por um falso entendimento da misericórdia, por um falso entendimento da vontade de Deus, alcançarão a salvação, porque Deus, sendo bom, não rejeitará ninguém. Esta mentalidade está completamente errada e equivocada e tem sido causa da condenação de muitas pessoas. Aliás, é paradoxal, mas é real, que no tempo como o nosso, em que superabunda o pecado, das coisas que mais tem levado pessoas para o inferno é justamente uma falsa compreensão da misericórdia, porque muitos acabam ouvindo ou mesmo repetindo esta pregação de que Deus é bom, de que Deus é misericordioso e que, portanto, eu sou amado por Deus independentemente do que eu sou, independentemente do que eu faço e que, portanto, eu não preciso mudar porque Deus me compreende, me aceita assim e eu vou para o céu porque Deus é bom. Isto é uma mentira. Você não vai para o céu se você não se converter. É verdade sim que Deus é bom, é verdade sim que Deus é misericordioso e que Ele nos ama incondicionalmente, mas não é verdade que Ele nos levará para a eterna salvação se nós continuarmos apegados aos nossos pecados. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, lá na palavra de Deus vai dizer o seguinte, na carta escrita por São João, primeira carta, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim, que todo aquele que peca é do diabo. Todo aquele que peca, aquele que pratica o pecado é de Satanás. Evidentemente, aqui se está se referindo ao pecado mortal. O que é o pecado mortal? É uma desobediência grave à lei de Deus. Aqueles que, portanto, em matéria grave, falham contra Deus, desprezam a lei de Deus, rompem a sua amizade com Deus, a sua comunhão com Deus e se colocam debaixo do jugo de Satanás. E quando aquela pessoa morre nessas condições, estando em pecado mortal, o demônio toma posse daquilo que é dele. É isso que diz a palavra de Deus. Portanto, nós não podemos pensar que vamos viver em pecado e que Deus vai nos colocar no céu, porque não colocará. O fato de Deus nos amar, o fato de Deus ser misericordioso, não garantirá nossa salvação. Deus ama aquelas pessoas que se condenaram. Em nenhum momento elas deixaram de ser amadas por Deus. Por que elas estão no inferno, então? Porque elas não amaram a Deus. Ou seja, elas não quiseram, como fala Jesus no Evangelho escrito por São João, no capítulo 14, versículo 15, elas não quiseram obedecer os mandamentos, porque amar a Deus é obedecer os mandamentos. E a conversão consiste nisto. A conversão consiste em deixar o pecado, em deixar uma vida errada, contrária ao Evangelho, e aderir com todo o coração ao projeto de Deus, aderir a toda a doutrina que Cristo mesmo pregou e nos propõe. Isto é conversão. É a pessoa que tinha preguiça, que tem preguiça de ir à missa dominical, não mais ter preguiça, ou pelo menos não se deixar vencer pela preguiça, começar realmente a obedecer, a ter respeito e honrar a Deus com a sua obediência, indo à missa todos os domingos. Significa aquela pessoa que não se confessa, aquela pessoa que há tanto tempo não recebe a Eucaristia, ou talvez nem saiba bem o que significa isso, buscar se alimentar da carne e do sangue de Cristo, depois de ter purificado o seu coração no sacramento da confissão. Não se pode aproximar da Eucaristia de qualquer forma, porque aqueles que comungam de qualquer maneira
comungam a sua própria condenação, como vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, como muitas pessoas hoje têm feito, comunhões sacrílegas. É necessário purificar o coração para receber o Senhor. Se a pessoa está em pecado grave, se a pessoa está em pecado mortal, ela não pode ir à fila da comunhão. Por exemplo, a pessoa que falta à missa dominical, a pessoa que vive junto e não é casado, a pessoa que vive amancebada ou amaziada, a pessoa que tem vida sexual fora do matrimônio, seja no namoro, no noivado, a pessoa então que adere a movimentos que são contrários, que possuem ideologias contrárias à nossa fé, ideologias condenadas pela igreja, como socialismo, como comunismo, marxismo, ideologia de gênero, partidos ou organizações que defendem o aborto, alguém que adere a isto, que se filia, que vota, que apoia esse tipo de organização ou que dela faz parte, não pode receber a Santíssima Eucaristia. Alguém que tem ódio do seu irmão, a pessoa que frequenta falsas doutrinas, espiritismo, macumba, que é membro da maçonaria, a pessoa que, enfim, está vivendo em contradição com o Evangelho de Deus, não pode ir à comunhão, à Sagrada Eucaristia. A conversão consiste, portanto, em renunciar a qualquer pecado que nos separe de Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento. Isto é conversão. É colocar Deus acima de todas as coisas. É colocar Deus no centro das nossas vidas. É colocar Deus no lugar dele, ou seja, como o Senhor da nossa existência. Aquele para quem deve convergir os nossos sentimentos, as nossas aspirações. Tão belas as palavras do Salmo deste domingo, do terceiro domingo do tempo comum, que diz: o Senhor é minha luz e salvação. A Ele peço apenas uma coisa, e é isto que eu desejo, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor. Pudera que todos os cristãos tivessem este sentimento profundo, este desejo do céu, este amor a Deus que lhes levasse a buscar tudo aquilo que os faz viver em comunhão com Deus. E, ao mesmo tempo, a rejeitar com determinação tudo aquilo que possa ser obstáculo a esta comunhão com Deus. Meus amados irmãos e irmãs, conversão é isto: é deixar o pecado que nos separa de Jesus Cristo e buscar aquilo que conduz a esta comunhão com Ele. Ou seja, a vida de oração, rezar todos os dias o terço, confessar-se com frequência, ao menos uma vez por mês, mas se puder mais vezes seria melhor. Buscar ter uma vida de comunhão eucarística. E se por desgraça, se por fraqueza, se por vaidade, se por alguma razão perdeu esta comunhão cometendo algum pecado grave, então não fique assim. Não fique como possessão de Satanás, não fique como posse, como prenda de Satanás, mas rompa esta escravidão com o demônio e busque de fato fazer-se servo de Deus em comunhão com Ele continuamente, vivendo na graça dele. Meus amados irmãos, a terra de Zabulon e Neftali viu brilhar uma grande luz. Esta luz é Cristo nosso Senhor. Nós também precisamos, a nossa sociedade necessita, as nossas famílias necessitam ver esta luz brilhar. E para que Cristo seja o Rei e o Senhor dos nossos corações, o que devemos nós fazer? Devemos levar a sério o Evangelho, buscar realmente, por mais fracos que possamos ser, por mais defeituosos que nós sejamos, por mais misérias que nós tenhamos, nós temos que ter essa determinação de realmente obedecer ao Senhor, obedecer ao Evangelho, nos esforçar, buscar forças no alto, a graça de Deus que nos vem pela oração, por este esforço continuado de realmente sermos fiéis. Deus não abandona, Deus não decepciona aqueles que nele põem a sua confiança. Amados irmãos e irmãs, escutemos a voz de nosso Salvador, que é dirigida a nós neste dia. Escutemos a voz dele que nos diz: convertei-vos. A voz dele que diz: crede no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Cristo é a nossa salvação. Aqueles que estão em comunhão com Ele não perecerão. É isso que vai dizer São Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, a conversão é necessária. Que ninguém permaneça nesta ilusão diabólica de que nós podemos continuar crendo em Cristo e fazendo tudo o contrário daquilo que Ele ensinou. Isto é uma mentira. E o pai da mentira é Satanás. Portanto, é preciso libertar-se desta ilusão e pensar que se salvará
mesmo vivendo o contrário daquilo que Cristo mandou. Ninguém pode se salvar vivendo o contrário daquilo que Cristo mandou e ensinou. É preciso sair desta ilusão de que nós possamos acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Isso não é possível. Jesus deixou isso muito claro. Em São Mateus, no capítulo 6, versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Então, façamos nós aquela opção, como fez Josué no dia em que falou ao povo de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao menos você busque servir ao Senhor, a fim de que você possa iluminar a sua família com o seu exemplo, com as suas orações e também com as suas palavras, porque a fé entra pelos ouvidos, como vai dizer São Paulo. Por isso Jesus, no Evangelho, vai convocando os seus primeiros apóstolos, a fim de que possam dar continuidade a esta missão salvífica, comunicando a luz da salvação a todos os povos e a graça que nos torna unidos com Deus neste mundo e depois unidos para sempre com Ele na eternidade. Meus amados irmãos, que a Santíssima Virgem, Nossa Mãe do Céu, nos ajude, interceda por nós, nos acolha em seu imaculado coração, a fim de que nós possamos aprender a amar a Cristo como Ele merece ser amado, a fim de que, de fato, nós nunca venhamos a nos apartar dele, nem neste mundo, na eternidade, estejamos unidos com Ele, como diz o Salmo, saboreando a suavidade do Senhor todos os dias de nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.